Queria que você abrisse no livro de 1 Samuel, capítulo 9, versículo 16. 1 Samuel traz a história dos reis e começa a contar ali a partir do capítulo 8, 9, os primeiros reis de Israel. Começa com Saul, depois Davi, Salomão e depois a sequência do reinado. Muitas vezes quando a gente vai ministrar uma palavra de Deus, a minha tendência, eu gosto, por ser um tema que eu gosto, sei que o Vitor também gosta desse tema, a gente vai lá para a vida de Davi, né? Porque Davi é incrível. Davi foi um rei segundo o coração de Deus, Davi fez grandes feitos, Davi falhou, mas aí se arrependeu, teve que ser ali exortado para se arrepender. Mas eu queria ministrar hoje sobre melhor o coração do que a posição. Melhor ter você um coração voltado para o Senhor, melhor ter você um coração que obedece à palavra de Deus, melhor ter você um coração que está quebrantado perante a presença de Deus, do que ter somente a posição. Quando a gente fala dos reis de Israel, o primeiro grande nome que a gente lembra é Davi, mas Saul foi o primeiro rei. Saul foi aquele que Deus escolheu como primeira opção, não quero desmerecer os outros, mas a primeira opção de Deus foi Saul. Nós vivemos num tempo onde as pessoas buscam por posição. Quem é você? Eu sou aquilo que eu faço. Eu sou um empresário, eu sou um médico, eu sou uma pessoa de renome, eu sou uma pessoa que venceu, eu sou uma pessoa que fez tal coisa, eu sou uma pessoa que tem tal habilidade. Quem está no 30 semanas, a gente gosta de falar que a primeira coisa é a frase do 30 semanas, que é a sua identidade primordial, que você é filho amado. Mas muitas vezes nós se apresentamos não como filho amado, nós nos apresentamos pelas nossas características que adquirimos durante a vida, ou pela nossa família. Então eu sou pai, eu sou casado, eu sou palmeirense, enfim, você vai se identificando por coisas, e nós vivemos muitas vezes num mundo de status. Você quer medir, por exemplo, hoje, uma forma que a gente mede relevância das pessoas, que é errado, é pelo número de seguidores no Instagram. Já percebeu isso? Quem é tal pessoa? Aí você vai lá, a vida social ela é tão real quanto a vida real. Já percebeu isso? Você quer procurar saber alguma coisa de uma pessoa, o que você faz? Você não pergunta mais. Você vai, o que os mais jovens falam, stalkear. Quem sabe o que é stalkear? Levanta a mão. Quem não sabe, depois você procura. Não, vou te falar aqui, você revelou a sua idade. Mas stalkear é você pesquisar, é você entrar ali, você fuçar, você ver o que a pessoa está fazendo, você ver o que a pessoa fez, quais as postagens dela. E aí, tem gente que tem o perfil fechado, né? Daí você não sabe se você pede para seguir ou não, fica meio assim. Mas, muitas vezes nós condicionamos a relevância de alguém pelo seu número de seguidores, que não quer nada mais do que a sua posição, vamos dizer assim, na sociedade. Mas a palavra de Deus diz que Ele não olha a aparência, mas sim o coração. Ele não olha o seu número de seguidores, e eu não sou contra isso, gente. Pelo contrário, se você é uma pessoa que tem o coração posicionado em Deus, eu oro e eu peço para que cada vez você seja mais relevante, amém? Porque se você for relevante, você vai alcançar mais pessoas. E que através da sua mensagem, mais pessoas sejam tocadas, mais pessoas possam conhecer a Jesus Cristo. Mas nada vale disso se você não tiver o coração. Nada vale disso você ter uma posição, você receber riquezas, você ter uma estrutura financeira equilibrada, você poder viajar para diversos lugares, você ter uma felicidade que ela é baseada em coisas. Infelizmente, o que a gente mais vê hoje é pessoas que conseguem tudo. E quando elas conseguem tudo, elas percebem que não tem nada. Elas percebem que tudo isso é passageiro. Porque sim, o dinheiro compra a felicidade. Talvez não essa frase. Mas o dinheiro te ajuda a ter momentos de alegria. O dinheiro te paga viagens. O dinheiro te dá um bom carro. O dinheiro te dá uma tranquilidade, nem que seja superficial. Sim ou não, gente? Sim. Então, muitas vezes as pessoas colocam o seu coração, a sua mente, o seu ser
em posições, consegui cumprir, consegui um emprego, consegui até uma liderança ministerial, alcancei uma liderança ministerial, agora eu tenho essa posição. E muitas vezes, gente, aquilo que nos fez chegar em algum lugar, se você não continuar fazendo, você vai perder o seu coração. Então, você era um homem de Deus, uma mulher de Deus, que buscava ao Senhor, que buscou ao Senhor, e cada vez mais dedicou o seu coração ao Senhor, e Deus te colocou numa posição de liderança, Deus te colocou numa posição de honra, você começou a sentar em mesas que você não sentava antes, e aí o orgulho toma o seu coração, e aí você deixa de buscar a Deus, você começa a querer agradar pessoas, e aquilo que te levou até lá não faz mais parte da sua vida, e você está mais preocupado com a posição, do que como você chegou lá e como você tem que se manter lá. Então hoje eu queria falar sobre coração. No final, todos nós somos filhos de Deus, aqueles que têm Jesus como seu Senhor e Salvador. No final das contas, se Jesus não voltar, daqui 100 anos ninguém mais vai estar aqui. Ninguém vai mais estar aqui. Fala para a pessoa que está do seu lado, daqui 100 anos, você não vai existir mais. Olha, eu acho que só um super atleta aí. Eu vi essa semana passada, estudos dizendo que o ser humano vai conseguir alcançar 150 anos. Olha, vendo a forma que a gente vive, se chegar a 70 tá bom, né? Então, no final das contas, daqui 100 anos, a gente não vai estar aqui. O que importou foi o que a gente fez para a eternidade, não o que a gente fez para a terra. Glória a Deus se você conseguir deixar a herança para os seus filhos. Quão bom seria um mundo que todo mundo recebesse herança, não seria, gente? Eu não sei você, mas eu recebi boleto de herança. E você que a gente rale, que a gente trabalhe para a gente deixar herança para os nossos filhos. Quero falar de Saul, um rei que foi chamado por Deus. E a primeira coisa que eu quero te dizer é que Saul foi escolhido por Deus. Saul não foi o rei que refletia o coração de Deus, e depois a gente vai caminhar e vai falar um pouquinho sobre isso. Mas Saul foi escolhido por Deus. 1 Samuel 9,16 disse assim, Deus está falando com Samuel: amanhã, por volta dessa hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre o meu povo de Israel. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois seu clamor chegou a mim. A palavra de Deus também no capítulo 9 diz que Saul era alto e de boa aparência. Ele é alto e de boa aparência. Ele era uma pessoa que se destacava em meio ao povo. A Bíblia diz que os outros homens batiam no máximo no ombro de Saul. Então ele era um cara bem alto. Mas a chave desse texto que eu quero que você guarde no seu coração é que Deus escolheu Saul. E talvez pareça algo estranho. Pô, Deus escolheu Saul, mas Deus sabia que Saul ia rejeitar. Eu quero te dizer que Deus sempre te dá uma oportunidade. Você pode repetir assim: eu sou um escolhido de Deus. Essa verdade, ela precisa queimar no seu coração. Porque muitas vezes na nossa vida, muitas vezes nós clamamos: Deus, eu quero ouvir a sua voz. Deus, me escolhe. Deus, me dá posições. Eu quero te falar que Deus já te escolheu. A Bíblia fala que todos nós pecamos, mas Jesus Cristo morreu por amor a nós quando ainda éramos pecadores. O amor de Deus está disponível para cada um de nós. Então esse negócio de, Deus não me escolheu, talvez Deus não te escolheu para aquilo que você quer, para a posição que você quer, porque você olha o cara da música, você olha um professor, você olha um líder e você fala: eu queria ser dessa maneira. Talvez Deus não te escolheu para isso. Talvez Deus te escolheu para servir de coração aonde for que você for colocado. Talvez Deus escolheu você e, por exemplo, agora está acontecendo o Nova Infantil. Eu sou um grande consumidor do Nova Infantil, né? Eu estou com 3 crianças nesse momento lá, 3 faixas etárias, e tem professores lá que foram escolhidos por Deus para estarem lá ministrando, e você pensa: poxa, pastor, poxa Deus, mas eu queria aquilo. Mas talvez Deus não quer te dar aquilo, mas Ele te escolheu para algo. A Bíblia fala em 1 Pedro que todos nós temos um dom, e nós devemos usar para servir
aos outros. A Bíblia fala no livro de 1 Coríntios que nós somos um corpo, no livro de Romanos também fala isso, e cada um tem uma função. Fala para a pessoa que está do seu lado, você tem uma função. Num corpo, gente, tem funções que parecem ser mais de honra, mas também tem outras funções. Então alguém vai precisar talvez fazer um serviço que o outro não queira fazer, mas Deus te escolheu. Você é um escolhido por Deus. Agora, o que você vai fazer a partir do momento que Deus te escolhe? Deus tem nos chamado. Será que a sua comparação não deixa você ouvir a voz de Deus? Deus tem te chamado para algo, mas muitas vezes você está olhando para o que o outro está fazendo. E aí, existe uma palavra chamada contentamento. Nunca o seu coração está contente, porque você sempre quer aquilo que o outro está fazendo. Quando esquece de olhar para aquilo que Deus já está te usando. Eu conversava com uma pessoa que fazia parte do ministério, faz parte do ministério. Gente, eu vou dar umas pausas aqui que eu estou com uma dor de garganta aqui, tá? De vez em quando tomar uma aguinha. Estava conversando com uma pessoa que faz parte do ministério, um ministério lindo, um ministério que ela foi separada para aquilo. E o coração dela estava assim, mas eu queria fazer tal coisa. E eu falei, era uma pessoa que eu tenho intimidade, eu falei, cara, olha o que Deus está fazendo através da sua vida. Olha essa equipe que você está liderando, olha como esse ministério cresceu, olha como o Senhor tem abençoado, olha como você tem sido canal de bênção na vida das pessoas. Talvez Deus não te chamou para outra coisa. Deus chama Saul para rei, Deus unge Saul para rei, Deus dá a oportunidade para que Saul seja rei. Agora eu quero te fazer uma pergunta, você está preparado para aquilo que você está buscando? Muitas vezes a gente quer uma posição, a gente quer algo de destaque, a gente quer uma liderança, nós queremos exercer o dom que Deus tem chamado, mas nós não estamos preparados. E quando você não está preparado, a sua promoção pode ser o seu desastre. Uma coisa que eu aprendi, o pastor Jefferson me ensinou isso, e acho que a pastora Cláudia. Nunca promova uma pessoa à sua incompetência. O que significa isso? Você pega uma pessoa que ela é muito boa naquilo que ela faz. Olha, ela é muito boa executora. Ela faz aquilo com excelência, ela faz aquilo com amor, ela faz aquilo, ela contagia a equipe, ela faz aquilo muito bem. E aí você coloca aquela pessoa, porque ela faz aquilo muito bem, num cargo que ela não está preparada, uma liderança, uma gestão de equipe. E aquela pessoa começa a ir para baixo. Não estou falando que as pessoas não têm o poder de melhorar, não têm o poder de aprender, não estou falando que você não vai promover uma pessoa no mérito dela. Você sabe até onde a pessoa pode ser esticada. Mas muitas vezes nós buscamos coisas com Deus, nós buscamos posicionamentos, nós queremos vencer batalhas que ainda não estamos prontos. Que ainda não estamos dispostos a pagar o preço. Gente, quando eu vou para a palavra de Deus, eu vejo homens, heróis da fé, eu vou para a Bíblia, eu vejo a história de Abraão, eu vejo a história de Moisés. Eu ultimamente tenho me apaixonado cada vez mais pela história de Moisés, tenho estudado sobre isso. E gente, Moisés teve que pagar o preço. Tão grande o preço que o povo entra na terra prometida e ele não entra. Por causa de um erro dele. Mas ele teve que pagar o preço. Você está disposto a pagar o preço de uma posição? Você está preparado a pagar o preço de uma posição? Tem gente que ora por um emprego, quando entra no emprego começa a reclamar do emprego. Porque, Senhor, eu quero isso, Senhor, me coloca nessa posição. Tem gente que ama, Senhor, eu quero ser líder. Foi colocado de líder, não aguenta 1 mês, 2 meses, começa a murmurar. Porque o segredo não está na posição, e sim no coração. Sim, no coração. Você está sendo escolhido e chamado por Deus, eu não sei em qual área. Eu não sei o que Deus quer te usar. Mas uma coisa eu sei, aonde Deus já tem te colocado, seja fiel. E esteja preparado para receber mais. Quando eu estava na liderança dos jovens, volta e meia um jovem falava com a gente, eu queria pregar, eu queria fazer tal coisa. E algo que eu sempre falo, esteja preparado para a oportunidade. O dia que a oportunidade aparecer, você agarra.
O dia que o gigante aparecer, você taca a funda e você taca as pedrinhas. O dia que tiver a oportunidade de andar sobre as águas, a gente fala de Pedro, né? Ah, Pedro ele era sanguíneo, ele ia na frente, ele falava demais. Mas, gente, me fala na Bíblia um cara além de Jesus e Pedro que andou nas águas. O dia que a oportunidade apareceu, ele foi. Você está preparado para um dia que a oportunidade aparecer, você estar lá e cumprir a missão de Deus? Você está preparado para um dia que o endemoniado cair na sua frente e você orar por ele? Ah não, pastor, eu saio correndo, em nome de Jesus. Unção do Usain Bolt. Nossa, o sumo. Você está preparado para liderar um pequeno grupo? Você está preparado para liderar um horário de um infantil? Você está preparado para o seu líder de ministério falar para você, eu preciso de você para cuidar disso tal horário? Quem que é a equipe desse horário? É você. Faça bem feito aquilo que você tem naquele horário. Amém. Mas muitas vezes a gente não está preparado. A gente está com medo. Saul, quando ele vai ser ungido rei, ele se esconde. Às vezes eu penso, pô, Deus, tem certeza que é Saul? Tem certeza? Será que é porque ele era alto e forte? Mas a gente vê que Saul começa bem. Mas depois ele se perde na posição de rei. Ele esquece o coração e começa a focar na posição. Segunda coisa que eu quero falar com você. Saul tomou decisões pelo medo e pela pressão. A Bíblia fala em 1 Samuel 13,5 que o povo de Deus estava indo para uma batalha. E Samuel manda eles na frente. E Saul olha para aquela batalha. E a Bíblia diz, eu não coloquei esse versículo, mas fala assim. Que o povo filisteu tinha 3.000 carros de guerra. 6.000 condutores de carros. E tantos soldados quanto a areia da praia. O povo inimigo, ele está falando sobre o povo inimigo. E a Bíblia começa a falar que o povo de Deus começa a tremer de medo. Tremer de medo. E na hora do medo, a gente toma decisões equivocadas, sim ou não? Você já tomou decisões equivocadas na hora do medo? Gente, um medo simples. Alguém tem medo de barata aí? Alguém tem medo de barata? Medo de aranha, alguma coisa assim? Um inseto, você viu aquele inseto? Você paralisa, você vai em cima da cama, você se esconde atrás da geladeira, você taca o que tiver na frente, porque você ficou com medo. Alguém já tomou uma decisão no trânsito que foi acuado e ficou com medo e acabou fazendo algo que não deveria ter feito? Alguém já tomou uma decisão na sua vida? Ah, eu fiquei com medo, e aí você foi acuado num grupo de conversa e você acabou mentindo. Você acabou contando uma história que não era verdade. Você acabou fugindo. Nunca tome decisões por medo e por pressão. A Bíblia fala que Samuel envia Saul ali e fala para Saul, olha, espere lá, fique lá, que a gente vai chegar, vamos fazer o holocausto, vamos consagrar essa batalha a Deus. E Saul já sabia que Deus era um Deus de vitórias, Deus era um Deus que cumpria aquilo que prometia. Só que Samuel parece que se atrasou. Você já sentiu alguma vez que parece que Deus atrasou na tua vida? Parece que a resposta está demorando, que aí você pede, Senhor, mas eu clamei, Senhor, mas eu estou orando tanto, Senhor, mas eu vim os 5 dias na oração, que teve oração e jejum, Senhor, mas eu fiz um jejum de 24 horas, Senhor, cadê a minha resposta? Cadê a resposta, Senhor? Cadê a vitória? Cadê a batalha vencida? Fala para quem está do seu lado, Deus não se atrasa. Deus não se atrasa. Eu vejo promessas de Deus na minha vida hoje que foram contadas lá atrás, há anos. Eu vejo a mão de Deus se cumprindo de coisas que eu orei há muito tempo. Entenda que existe um momento de perseverança, um momento onde o seu coração está sendo forjado. O que Saul fez? Saul foi lá fazer holocaustos. E ele não podia fazer isso. Isso era para sacerdote, não para rei. Volta para mim, por favor. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel. Mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. Pressão do povo. Os soldados estão indo embora. Ele estava com medo. Então ele ordenou, tragam-me holocaustos do sacrifício de comunhão. Saul ofereceu então holocaustos. E quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. A Bíblia diz que Samuel repreende ele
A Bíblia fala que, Samuel fala, olha, você vai perder o seu reinado por aquilo que você fez. 1 Samuel 13:11 fala assim, perguntou-lhe Samuel, o que você fez? Saul respondeu, quando vi os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Micamás, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal. E não busquei ao Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer sacrifícios. Aprenda com o erro de Saul. Ele não buscou a Deus, ele não obedeceu. E a gente faz coisas sem sentido quando a gente não está no caminho de Deus. A gente toma decisões irracionais quando a gente não está com Deus no coração. Esses dias eu conversava com uma pessoa e ela falou assim, olha, eu fiz um negócio, mas esse negócio não foi um bom negócio. De uma outra cidade, pensando uma troca de cidade. E fez um investimento, e aquele investimento foi ruim. E volta e meia eu recebo essa pergunta dos meus líderes. Você orou antes sobre isso? Você pediu para Deus sobre isso? Gente, se a gente não consulta a Deus numa decisão, por que a gente segue a Deus? Por que a gente ama a Deus? Por que a gente está caminhando? Por que a gente veio para uma igreja? Por que a gente participa de um culto? Se o seu Deus não faz parte das suas decisões. Aí nós tomamos decisões baseadas no medo. Ah, mas o Brasil agora tá difícil, ou as coisas estão complicadas. Tá, beleza, as coisas estão complicadas, mas você tem um Deus que abre o caminho para você, você tem um Deus que abre o mar, você tem um Deus que faz você andar sobre as águas, você tem um Deus que acalma a tempestade, então você vai ser baseado nas circunstâncias e você vai esquecer de Deus. Conversava uma vez com um casal, viu, a gente não vai ter filho. Ah, tá bom, por que você não vai ter filho? Porque o mundo está perdido. Tá, então o mundo vai, se fosse essa teoria aí, o mundo vai ser cada vez pior, porque aqueles que têm bom coração vão morrer, os perdidos vão se multiplicar, e a gente não vai levar a glória de Deus para as pessoas. Se você começar a pensar nas circunstâncias, você fica paralisado, sim ou não? Se você começar a pensar antes de você sair para o seu trabalho, que aquilo vai ser um dia de trabalho ruim, que você não vai conseguir fazer suas vendas, talvez você já declarou isso sobre a sua vida. Creia naquilo que Deus fez. Gente, a nossa maior inspiração se chama a palavra de Deus. Se você está um pouco desanimado, vai para a palavra de Deus. Vai ver as batalhas que Deus fez os homens ganharem. Vai ver as grandes histórias dos grandes homens de Deus. Vai ver aquilo que eles sofreram. Vai ver aquilo que eles passaram. Vai para o Evangelho de Jesus Cristo e ver o que Jesus passou. A gente fala muitas vezes que essa geração é mimizenta, que não está preparada para os desafios, mas muitas vezes isso parte do nosso coração. Quantos desafios você deixou de lado, você deixou de fazer, você deixou de viver por causa dos problemas? Gente, esses jovens que foram para o Paraguai, alguns eu conheço e eu sei que não teriam condições financeiras nenhuma para ir para o Paraguai. Nenhuma. E a primeira resposta seria, que pena, que dó, não tenho dinheiro. O que você está fazendo para mudar a sua história? O que você está confiando? Agora, não quebre princípios. Existe um princípio claro. O holocausto é para sacerdote. Rei, vai reinar sobre o povo, vai para as batalhas. Mas existe uma parte espiritual que era para os sacerdotes. Tem gente querendo atravessar a linha. Tem gente querendo fazer desonestidades, pensando na glória de Deus. Falando que é para Deus. Eu estou fazendo tal coisa porque eu quero evangelizar. Você está sendo evangelizado pelo mundo. Qual é a sua intenção do coração? Saul estava com medo e ele foi guiado pelo medo. O medo não é nosso norte, o medo não é nosso prumo. O medo não deve ser a nossa forma de andar. A pressão dos outros não deve ser a nossa forma de andar. Todo mundo está fazendo. O que tua mãe já falava para você? Você não é todo mundo.
Você não é todo mundo. Você foi separado por Deus, você foi escolhido por Deus. Saul, se você tivesse entendido isso, que você era rei de Israel, que Deus estava contigo, a Bíblia fala no capítulo anterior, que o Espírito de Deus se apossou de Saul. Se ele tivesse tomado a sua posição de filho, ele não teria feito isso. Quantas vezes no nosso dia a dia a gente vem aqui no domingo, ó Senhor Santo, os santos e os anjos te louvam, dia e noite subo a ti a minha adoração, dia e noite no domingo, porque a partir de segunda é comigo, é as minhas decisões, é as minhas pressões, é o que eu estou levando lá no meu trabalho, é as minhas dificuldades, então eu resolvo a minha vida do meu jeito, e eu passo os limites que eu quero passar do meu jeito, e no final de semana eu venho adorar a Deus. Gente, não é sobre isso. A vida com Deus é uma vida integral. Saul poderia ter sido um dos reis incríveis de Israel, mas nesse texto, nessa batalha, a palavra de Deus já diz que o Senhor Deus rejeitou a Saul. Nós vivemos uma vida com Deus que ela precisa ser radical. Gente, todo mundo aqui vai errar. Todo mundo vai ter um dia de estresse. Todo mundo vai dar uma patada desnecessária. Quem é mais colérico, algumas mais, né? Quem é mais sanguíneo também, fala coisa que não deve, aí tem que consertar, aí tem que catar os cacos. Porque nós temos o DNA do pecado, mas ao mesmo tempo que nós temos o DNA do pecado, nós temos o DNA do Espírito Santo, amém? E Gálatas 5 fala que existe uma batalha da carne e do Espírito. Quem que vai vencer essa batalha? Aquele que está sendo mais alimentado. Se a sua cabeça está sendo alimentada só pela carne, só pelo medo, só pelas preocupações, essa batalha já foi perdida. Ele tomou uma decisão pela pressão, pelo medo. Fez o que não deveria, não buscou a Deus, agiu por impulso. A nossa sabedoria é do alto. 1 Samuel 13, 12, 13 fala assim: você agiu como tolo. Quem aqui já tomou uma decisão e pensou assim: nossa, que decisão besta que eu tomei? Pode levantar a mão assim, bem alta assim, ó. Levanta a mão bem alta assim. Olha Deus falando para você e para mim: você agiu como tolo. Eu já tomei as decisões e falei: Jesus, onde que eu estava com a cabeça? Sabe por quê? Porque eu tomei por mim. Não foi por Deus. Você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor te deu. E o ponto 3 é que ele desobedeceu a uma ordem clara de Deus. Beleza, passou essa batalha. Deus fala para Saul: Saul, é o seguinte, vocês vão lutar agora contra os amalequitas. Vocês vão lá, vocês vão vencer essa batalha, porque sou eu que estou dando essa vitória. Não é pela força de vocês, você já entendeu isso. Sou eu que estou dando essa vitória. Os amalequitas, vocês vão acabar com tudo. Vocês vão destruir tudo. Vocês vão matar o rei. Vocês vão destruir os despojos de guerra. Vão matar os bezerros. Não é para fazer churrasco de nada, é para destruir tudo. Beleza? Beleza. Vai lá Saul. E aí, ganha a batalha. Na volta da batalha, Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era, lê comigo isso aqui, pouparam tudo que era bom. Bom para quem? Bom para quem? Para eles, para a visão deles, não para Deus. Quantas decisões eu já tomei que era bom para mim? Eu estou precisando de algo, eu vou tomar essa decisão porque eu vou ter um retorno. Olha aqui o retorno. Mas tudo que era desprezível e inútil, destruído por completo. E aí Samuel vai lá e confronta. 1 Samuel 15, depois você pode ler lá, 14 e 15, eu acho que não sei se eu coloquei aqui. Coloquei. Samuel, porém, perguntou: então o que é esse balido de ovelhas e que eu ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de boi é esse que eu estou ouvindo? Respondeu Saul: olha só, transferência de culpa. Rei de Israel, posicionamento, paz, homens, levanta a mão, homens, levanta a mão, homens, levanta a mão bem alto assim. Deus tem algo para você. Deus tem um sacerdócio da casa para você. Continua com a mão levantada que você consegue. Deus tem um sacerdócio de Deus para você. Deus tem uma missão na criação dos seus filhos. Deus tem uma missão na proteção da sua casa. Essa missão é sua. Fala assim: essa missão é minha. E ela não é intransferível. Amém. Pode baixar sua mão.
Saul falou, foi os soldados. Foi eles que trouxeram os amalequitas, eles pouparam os melhores. Mas quem que manda nesse soldado, Saul? É você. Tome decisões de Deus na sua casa. Seja a cabeça do seu lar. Assuma a sua responsabilidade. E aí eles querem... Gente, o que a gente mais vê nos dias de hoje é movimentos, e eu não quero julgar movimentos aqui, mas querem trazer o sagrado para aquilo que não é. Foi o que Saul tentou fazer. A gente trouxe, Senhor, mas nós trouxemos para sacrificar o Senhor. Ah, agora tá bom, entendi. Por que você não sacrificou lá então? Matasse tudo lá. Mas destruímos totalmente o restante. Anota uma verdade aí, obedecer pela metade não é obedecer. Se você obedece, tem uma ordem clara do Senhor. Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos, menos as minhas finanças. Então você não entregou nada. Eu entrego os meus pensamentos ao Senhor, menos sobre a minha identidade. Obedecer pela metade não é obedecer. E aí tem um versículo chave da palavra de Deus, pode passar para mim? 1 Samuel, pode passar próximo. Pode passar o próximo versículo, por favor. 1 Samuel 15, 22. Samuel respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em obedecer a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. A obediência é melhor do que o sacrifício. A submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Nesse momento, Deus decreta novamente, Saul, você perdeu o reinado. Saul, eu vou ungir um novo rei. Samuel 15, 28, diz assim, o Senhor rasgou de você, pode passar o próximo versículo? Eu acho que é o próximo. O Senhor rasgou de você hoje o seu reinado e entregou alguém que é melhor que você. Que palavra dura, né? Pode voltar ao versículo anterior? 1 Samuel 13, quando Saul erra a primeira vez, a Bíblia fala assim, mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração. Segundo o seu coração. E o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. A banda pode ir subindo? Esse homem segundo o coração de Deus se chama Davi. Mas o Senhor ainda teve paciência com Saul. Saul teve outros erros e um monte de coisa. Mas o Senhor, Ele encontra um rei depois, chamado Davi, que também teve seus erros. Mas que ele tinha mais importância relacionada ao relacionamento dele com Deus, do que a sua posição de reinado. Davi, em diversos momentos, ele se prostra perante ao Senhor. Davi, em diversos momentos, ele se rasga ao Senhor, ele tem um recorte onde ele dança na presença de Deus, ele é julgado por aquilo. Ele estava mais preocupado na adoração do que na posição. Quando Saul volta dessa batalha dos amalequitas, a Bíblia diz que ele ergue um altar, ele ergue uma escultura em seu favor. O coração dele já estava distante. Ele estava mais preocupado em ser rei do que em ser servo. Ele estava mais preocupado na posição que ele tinha alcançado e como ele poderia manter aquela posição do que quem tinha colocado ele naquela posição. Eu queria te convidar a abaixar sua cabeça nesse momento. A palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 25, fala assim, seja fiel no pouco. Servo bom e fiel, seja fiel no pouco, e sobre muito eu te colocarei. Eu creio de todo o meu coração, isso aqui não é frase de efeito não, mas eu creio de todo o meu coração que Deus te escolheu. Deus te escolheu. Deus tem uma missão para você nessa terra, mas talvez essa missão ela não vai ser pública, talvez essa missão ela não vai receber louvor nessa terra, talvez essa missão não vai ganhar os palcos, talvez a sua missão seja dentro da sua casa, com as pessoas que estão ao seu redor. Entenda aquilo que Deus tem para você e siga os princípios da palavra de Deus.
Entenda o que Deus tem para você e siga os princípios da palavra de Deus. Você pode ficar de pé no seu lugar, eu quero orar pela sua vida. Senhor, o Senhor tem pessoas aqui com o coração aberto perante ao Senhor. A sua palavra ela é viva, é eficaz. O Senhor deixou a história de Saul porque eu creio que o Senhor tem algo para que a gente possa aprender. Senhor, eu creio que o Senhor está alinhando pessoas aqui. Muitas vezes os nossos desejos, as nossas vontades, aquilo que a gente parece que é bom, não é aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Pai, eu oro aqui hoje por pessoas que talvez estão buscando por posição, ou que já tiveram posicionamentos, ou que já chegaram a algum lugar, Pai, ou que já te amaram, ou que já fizeram algo de valor para o Senhor, mas nesse momento elas só estão vindo, elas só estão frequentando, elas só estão caminhando, elas só estão vivendo, Pai. Eu creio que o Senhor tem misericórdia sobre a minha vida, sobre a vida da tua igreja, Pai. Eu creio que o Senhor busca corações quebrantáveis, Pai. Pessoas de mãos limpas e um coração puro, Senhor. O Senhor dá uma nova história, o Senhor dá um novo tempo, Pai. Eu oro agora também por aqueles que ainda não te conhecem, Jesus. Eu oro por aqueles que estão perdidos nesse mundo, que talvez estão aqui hoje dentro dessa igreja, mas ainda não te conhecem verdadeiramente. O Senhor é muito mais que um culto, o Senhor é muito mais que uma programação, o Senhor é muito mais que apenas uma experiência, o Senhor é o motivo da nossa vida, e que isso seja o nosso caminhar, Pai. Pai, obrigado pela sua misericórdia, obrigado porque a todo tempo o Senhor é bom, o Senhor nos resgata. Se você está arrependido de uma vida, talvez dos seus próprios desejos, da sua própria carne, eu queria que você colocasse sua mão no seu coração e pedisse perdão ao Senhor. Senhor, me perdoa porque eu acho muitas vezes que eu sei o que é melhor para mim, mas quem sabe o que é melhor para mim é o Senhor. E Pai, esses pensamentos eles vão vir, mas eu quero lutar, Pai. Eu quero caminhar na sua glória, eu quero caminhar no seu caminho, eu quero caminhar na sua palavra, Pai. Eu não me rendo às pressões desse mundo, eu não me rendo ao medo do amanhã, mas eu caminho pela fé na sua palavra, Senhor. Pai, o nosso coração está arrependido na sua presença, Deus. Obrigado, Jesus, pelas decisões aqui nessa manhã. Obrigado, Jesus, pelas entregas, obrigado pela sua palavra, obrigado pelos testemunhos, obrigado pela essa equipe missionária, obrigado pela nossa banda, obrigado por cada um que está servindo, está dedicando a sua vida em abençoar outras vidas. Pai, nos abençoe, nos dê um domingo na sua paz, nos dê uma semana de posicionamento, Senhor. O culto não acaba aqui, Pai, o culto está começando, Pai, o culto é a nossa vida, Pai. Que nós possamos ser luz no meio de trevas, Pai. Que nós possamos ser sal que traz sabor para esse mundo, e que o sabor seja o sabor do Senhor, Pai, nessa terra, Pai. Obrigado, Pai, por mais essa manhã. Obrigado porque o Senhor é bom em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém. Dá um abraço a quem está do seu lado. Fala, a glória do Senhor está sobre a sua vida. Vamos caminhar junto. Que você possa ir na paz do Senhor. Que o Senhor seja o único, verdadeiro, maior e digno de todo louvor, toda glória. Amém.